127 horas. Esse é o filme que conta a história de Aaron Heston, um alpinista norte-americano, nascido em 27 de outubro de 1975. Ele ficou bastante conhecido em 2003, quando em uma das suas escaladas aconteceu uma tragédia. Nosso querido Aaron deveria ser só mais um diazinho de rotina dele, normal, mas acabou resultando em ele ter que amputar o seu próprio braço sozinho e com apenas um canivete. Em 2003, Aaron decidiu ir escalar nos estreitos desfiladeiros de Utah, aqueles canyons lindos que a gente vê nos filmes. Uma coisa que para ele não era fora do normal, já que ele era um alpinista. Aaron levou com ele uma câmera e um fone de ouvido. E antes que vocês comecem a se perguntar o porquê que ele não levou um celular, gente, de verdade, quem leva um celular pro meio do nada? Não tem sinal, não tem como avisar ninguém. Bom, assim ele fez, não levou o celular dele e foi. Durante esse passeio pelo desfiladeiro, ele encontra assim com duas meninas e tem até um filme, mas no filme retrata uma história linda. Ele encontra com as meninas, vai para um rio mais abaixo das pedras, é super divertido, mas todo mundo sabe que na realidade não foi bem assim. Ele viu as meninas passando, no máximo deu um tchauzinho e subiu para fazer a trilha que ele iria fazer, para bater a meta dele, porque ele jurava que conseguiria fazer uma meta menor do que o horário que era correspondido para chegar num canyon alto que tinha, ou era mais baixo, não sei. E então, após ele encontrar com as meninas, decidiu voltar a escalar sozinho. Até que ele encontrou um desfiladeiro bem estreito e ele decide, por que não me arriscar nisso aqui, dar uma adrenalina a mais, né? E assim ele foi. Aaron começa a descer, mas enquanto descia, ele se depara com a pedra, que ele acreditou que aguentava o peso dele. Ela até aguentou por uns milissegundos. E quando ele apoia na pedra, a pedra, ele escorrega na ponta daquela pedra e apoia o braço para descer nas cordas. Quando ele faz isso, a pedra vai junto com ele. Então, Aaron começa a descer. Mas enquanto descia, ele se depara com a pedra que ele acreditou que suportaria o peso dele. E ela suportou, por uns milissegundos, por aí. Só que quando ele tá segurando na corda, claro, mas quando ele vai se apoiar na pedra com o braço, ele meio que apoia nela e ela escorrega da outra rocha que ela tá encostada. Nisso que ela já cai e prende o braço dele, o antebraço dele fica totalmente preso. Só que, gente, não tem como, entendeu? Ele tentou tirar a pedra, mas sozinho, com um braço, com dor, não dá, não tinha como. Então, o Aaron, né, ele ficou ali, eu acredito que em choque, porque foram 20 metros que ele caiu. Foram literalmente 20 metros, isso é muita coisa. Quem olha de longe você vai falar, não é muita coisa. E daquilo ali que ele caiu, ele se viu perdido. Já com o braço contra a parede, Aaron tenta fazer de tudo para se soltar. Mas todos os esforços dele foram em vão, porque era uma pedra de 500 quilos e ele estava sozinho, então não tinha como. Ele tinha pouca água, ele quase não tinha comida e ainda estava em um buraco de aproximadamente 20 metros de profundidade. Ou seja, não importava o quanto ele gritasse, que ninguém ouvia ele. Mesmo se tivesse 20 pessoas lá em cima, ninguém ouviria ele pedindo ajuda. Então, Aaron pensou que ele iria mesmo morrer ali. Eu também pensaria, não julgo. E ele estava no meio do nada, sem celular, para completar uma coisa muito, né, que ninguém pode fazer isso. Ele saiu, não avisou pra ninguém onde ia, não disse pra ninguém, porque ele queria um momento dele de paz. Eu entendo querer paz, mas sozinho, no meio do nada, sem ninguém saber onde ele estava. Então sim, ele pensou, vou morrer e vai ser aqui que eu vou ficar. E bom, Aaron passou 5 dias com o braço preso, ele não tinha nada para comer direito. E em 5 dias e 7 horas, Aaron teve que sobreviver bebendo o restante de sua água, que eram apenas 350 ml, e seus últimos pedaços de comida, que foram 2 burritos. Enquanto ele tentava loucamente tirar o braço dele dali. Quando o Aaron fica sem água, ele foi forçado a beber a sua própria
Bom, e ele já totalmente fora de si, no quarto dia, ele percebe que para sair dali não tem outra forma a não ser arrancar o próprio braço. Ou seja, eu tenho que deixar meu braço aqui e ir embora com metade dele. E então ele tentou todos os dias, enquanto ele estava ali, ele tentou, mas ele só teve coragem mesmo, foi no último dia, que ele pensou que ele ia morrer, que, né, ele pensou assim, ou eu saio daqui, ou eu vou morrer aqui e não vou ver nunca mais ninguém. Bom, e assim ele fez. Ele estava lá, sem esperança, então, não mito, antes dele fazer a atrocidade, ele gravou um vídeo com a câmera que lembra que ele tinha levado, inclusive esse vídeo vai estar no início do vídeo aqui pra vocês. E ele gravou o vídeo se despedindo da própria família, porque pra ele nunca mais ia ver ninguém. Bom, depois dali, ele conseguiu fazer o que ele tinha que executar ali. Ele tirou a parte do antebraço pra baixo, ele não tem mais, ele arrancou literalmente com um estiletezinho que ele enfiou no braço. E depois disso, depois de ele tirar o próprio braço, de sentir dor, de perder 18 litros de sangue lá, ele ainda foi andando, né, pela areia ali, pelo canyon, até encontrar uma família que tava lá. A Monique Major, seu filho Andy e o seu marido Eric. Uma família que estava caminhando e eles ajudam ele, dão água para ele, né, e ligam para as autoridades para poder buscar ele, porque não tinha outra alternativa. Bom, como eu já disse, ele perdeu 18 litros de sangue, o que seria equivalente a 25% do seu sangue. Ele perdeu muito sangue, muito mesmo. E o Aaron não sabia, mas a família dele já tinha dado ele como desaparecido, porque ele ficou muito tempo fora, e acredito que ele nunca tinha ficado tanto tempo fora. Então 5 dias foi muita coisa. Então ligaram, assim, para as autoridades, né? E durante uma entrevista, o apresentador de TV Tom Brokaw disse que para tirar o braço, né, que ficou preso na rocha, precisou de 13 homens, um guincho e uma furadeira. Isso tudo para remover uma pedra. Bom, tiraram o braço dele de lá, cremaram o braço e entregaram as cinzas para ele. Eis a questão: você teria coragem de arrancar seu próprio braço só para poder sobreviver? Eu acho que eu preferia falecer por lá mesmo.